E aí, pessoal, beleza? Estão com saudade da escola? Saudade de vocês também. A partir de hoje, eu estarei postando e gravando essas videoaulas para que a gente possa dar continuidade nos nossos estudos durante esse período aí de pandemia. Já que a gente não pode, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ficar em locais de aglomeração, então a gente não está podendo estudar, né, presencialmente, mas a gente não vai deixar de estudar em casa. Eu aqui fazendo a minha parte e vocês fazendo a parte de vocês. Estudando, lendo livro, beleza? Tirando dúvidas. Nosso grupo de WhatsApp está lá, vocês podem me mandar mensagem no privado e aí a gente vai juntos, né, estudando e chegando lá no conhecimento, que é o nosso principal objetivo. Beleza, pessoal? O que a gente vai ver nessa primeira de aula hoje, né? Nessa primeira aula, eu vou fazer um grande resumão do que a gente já viu em sala de aula, dos conceitos da geografia, da questão da cartografia, do elemento dos mapas, a orientação, as coordenadas. Então, nada do que a gente vai ver hoje aqui é uma grande novidade para vocês. A gente já viu isso tudo em sala de aula. Então, nada é novidade, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar, beleza? Pergunta, deixa aqui aqui nos comentários ou coloca lá no WhatsApp que eu vou responder pessoalmente, respondo no grupo e a gente vai caminhando junto. Beleza? Na nossa matéria, vamos falar basicamente da geografia. Né? Fiz isso em sala de aula e vou fazer aqui de novo. Se eu perguntasse para vocês para que serve a matemática, de repente seria mais fácil de responder, né? Uma pergunta mais óbvia. A matemática serve para ensinar as operações, trabalhar com números, fazer as contas. Perguntasse sobre o português, né? Por que serve o português? Serve basicamente para aprender a escrever melhor, falar melhor, né? Ter o domínio da nossa língua. E a geografia? Por que serve a geografia? A geografia, então, ela vai servir basicamente para estudar, né? Ela vai ter como principal objetivo estudar vocês sabem, espaço geográfico. Não é isso? O que é esse espaço? O espaço geográfico, para a gente, né? Ele vai ser como para o teatro, o palco, é onde vai acontecer a vida. Né? Basicamente, é onde tudo acontece. Então, estudar esse espaço para a gente é muito importante porque a gente vai conseguir distinguir as diferenças espaciais, por exemplo, dos países. A gente tem mais de 200 países no mundo e nenhum país é igual ao outro. Eles são diferentes em clima, em economia, em população, em tamanho. Não é isso? Nenhum país é igual ao outro, assim como nenhuma cidade é igual a outra, nenhum bairro é igual ao outro, nenhuma escola é igual a outra. Então, nenhum espaço é igual ao outro. Essas diferenças espaciais é o objeto de estudo da geografia. Para isso, para compreender essas diferenças de espaço, a gente estuda clima, vegetação, relevo, porque são os componentes que vão diferenciar esse espaço. E é isso que a gente vai estudando, basicamente, no sexto ano. Clima, relevo, vegetação, são as matérias que a gente vai vendo ao longo aí do ano. Beleza? Agora, para começar a estudar, né, vamos entender primeiro, então, o que seria esse espaço. Esse espaço, se a gente pegar no livro, lá na página 5, lá no segundo parágrafo, vou estar marcando aí para vocês que esse espaço geográfico, ele é fruto de quem? Da relação entre sociedade e natureza. Né? Então tá aí, ó. Essa relação entre a sociedade e o meio natural é o que constitui o espaço geográfico, objeto de estudo da área de geografia. Então, esse espaço geográfico é o nosso objeto de estudo, ele é formado por dois elementos: natureza, meio natural, e a sociedade. Tem coisas que é inerente à natureza, como exemplo, o clima. Né? Você pode até discutir comigo e falar, pô, mas o ser humano não interfere no clima? Existem estudos agora, né, principalmente na questão do aquecimento global, estudando a interferência do homem no clima. O ser humano é que provocou aí a alteração climática, as mudanças climáticas, mas tem coisas que a gente não pode mudar, que é inerente à natureza. Um exemplo, imagina Manaus,
uma cidade lá da Amazônia, e ela tem por característica ter um clima quente e úmido. E imagina que você vai se tornar o prefeito de Manaus e você decide, ó, no meu governo agora não vai chover mais em Manaus. Tem como a gente interferir nisso? Tem como algum governante mandar nisso? Não, porque isso é inerente à natureza, né? Da mesma forma, o sertão nordestino, a gente se eleger lá o prefeito da cidade do interior, lá de Pernambuco, e falar, pô, a partir de hoje vai chover nos meses tal, tal, tal. Essa cidade que era seca, agora ela vai se tornar uma cidade úmida. Tem como a gente fazer isso? Não, porque é inerente à natureza. Então, o espaço geográfico ele é formado por situações naturais, né, elementos da natureza, clima, vegetação, tipo de solo, né, que o ser humano ele não consegue mudar isso, ele até modifica, e da sociedade. Como que a gente vai modificar esse espaço, né? Construindo cidades, construindo pontes, né, com a questão da população. Então, aí são coisas mais humanas, né? Economia, pode até interferir na natureza, né? Desmatamento é uma prova disso, provoca erosão, mas são outros fatores, né? O ser humano ele modifica o espaço, modifica a natureza, mas tem situações que são inerentes à natureza que ele não consegue transformar. Então, juntando esses dois fatores, esses dois elementos, no caso, sociedade e natureza, vão formar o que a gente vai estudar espaço geográfico. Então, imagina que a gente tem Brasil e Estados Unidos, um exemplo, né? Na questão natural, a gente vai ter dois países totalmente diferentes nas questões naturais. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos eles são diferentes em clima, a questão do relevo, né? Você tem uma grande cordilheira de montanhas nos Estados Unidos, lá principalmente no lado oeste, coisa que não tem no Brasil. A vegetação é diferente, você tem a vegetação de floresta temperada nos Estados Unidos, enquanto que aqui é floresta tropical, né? Principalmente no litoral nosso. Então você tem situações da natureza diferentes e da sociedade. Como que a economia dos Estados Unidos, como que a economia do Brasil? São diferentes. Quais são as atividades econômicas dos Estados Unidos e atividades econômicas do Brasil? São diferentes. Então, a gente pode analisar sempre o espaço geográfico a partir desses dois elementos, sociedade e natureza. Beleza? Continuando aí nesse parágrafo, compreender o espaço geográfico e a sua formação nos diferentes contextos e sociedades é muito importante para entender a realidade que nos cerca. Então, entender esse espaço geográfico é entender o nosso objeto de estudo, né? Entender o espaço, né? Então, entender a nossa realidade. A gente mora numa realidade, a gente mora num país, a gente mora numa cidade, e que é o nosso espaço. Então, entendendo o nosso espaço, a gente vai entender basicamente a nossa realidade. Beleza? Já que a gente entende que o espaço geográfico ele é o nosso objeto de estudo, a gente pode analisar esse espaço geográfico a partir de 4 conceitos ou 4 categorias de análise que o livro vai trazer para a gente, essas 4. Beleza? E a primeira delas que a gente vai falar é sobre a paisagem. Em sala de aula, perguntei para vocês, o que é uma paisagem, né? Então muitos responderam, a paisagem é um pôr do sol, paisagem é o mar, paisagem é a montanha, né? De fato são paisagens. Mas o interessante é que quando a gente analisa aqui dentro da geografia, paisagem para a gente não vai ser apenas isso. A paisagem para a gente vai ser tudo o que a gente vê. Então pegando no livro, na página 6, eu vou estar sempre deixando ali no rodapé a página do livro, lá no segundo parágrafo, a gente vai estar lendo ali, ó. Paisagem. Trata-se do conjunto de elementos naturais e culturais, ou seja, elementos da natureza que o homem constrói, que está diante dos nossos olhos. Então, tudo que a gente vê é paisagem. Então, seja ela bonita ou seja ela feia. Não importa, para a geografia não importa. Tudo que a gente consegue enxergar para a gente é paisagem. E qual que é o objetivo disso? O objetivo é a gente bater o olho
e logo ali a gente já conseguir caracterizar aquele espaço. Então é a nossa primeira impressão do espaço. É a primeira forma de analisar aquele espaço, de conhecê-lo. Se eu mostrar para vocês uma imagem do Cristo Redentor, por exemplo, você já vai conseguir identificar que é a cidade do Rio de Janeiro. Então, só de ver. Né? Então a paisagem nesse momento ela se faz importante para a gente já analisar algumas questões. Quando eu mostro para vocês a imagem de uma praia suja, apesar de não ser uma paisagem tão bonita, mas é uma paisagem, a gente já consegue entender que aquela praia requer cuidados, que ela não está tendo serviço de limpeza, ou que as pessoas que frequentaram aquela praia não têm ali, né, uma educação ambiental, uma educação de levar o lixo e ir embora no final da praia. Então, a paisagem, só da gente ver, a gente já consegue tirar algumas ideias ali, chegar a algumas conclusões. A paisagem ela pode ser percebida por outros sentidos, como olfato, audição e o tato. Isso é importante para a gente entender que não é só porque a pessoa de repente ela tem deficiência visual, ela não enxerga, que ela não vai conseguir identificar a paisagem. Eu fiz isso com vocês em sala de aula. Quando eu pedi para vocês fecharem os olhos e coloquei um som de ondas da praia, apesar de estar todo mundo com o olho fechado, a gente identificou que era uma praia, que era um mar, sem ver. Então a paisagem ela também pode ser percebida por outros sentidos nossos, né? Principalmente por causa do som. Né? Alguns espaços eles têm alguns sons muito característicos. Né? Então essa é a ideia, né? Da gente interpretar aquele espaço apenas vendo, apenas sentindo. Beleza, pessoal? Qualquer duvidazinha, pode jogar lá no WhatsApp que eu ajudo vocês, que eu vou estar respondendo. A paisagem ela pode ser de dois tipos. A gente viu isso em sala de aula. A paisagem ela pode ser natural, não é isso? Então, quando essa primeira imagem aqui, né, do rio, provavelmente lá na Amazônia, a gente pode identificar essa paisagem como natural. E essa paisagem aqui da direita é uma paisagem artificial, ou seja, o homem que construiu. Numa mesma paisagem você pode ter os dois elementos, né? Tanto culturais ou elementos naturais. Beleza? A gente viu isso também em sala de aula. Entendemos que é a paisagem, agora a gente vai ver a nossa segunda categoria de análise, que vai ser o lugar. O que a gente viu na sala de aula sobre o lugar? Vocês lembram? Pegando no livro, a gente vai ver aí no segundo parágrafo, o que é o lugar, né? Então, veja bem, segundo parágrafo aí da página 10. É importante saber que o entendimento do que determinado lugar significa ou representa para cada um é particular, pois depende da percepção individual. Então, lugar, para a gente, é uma coisa particular, porque está ligado geralmente ao nosso espaço de vivência. Geralmente está ligado aonde a gente mora ou a gente vive. Então, a nossa casa, nosso bairro, a nossa cidade. Geralmente são lugares que a gente tem um laço de afetividade, que a gente gosta. Eu gosto desse lugar, eu criei ali um sentimento com esse espaço. E aí, para mim, vai ser lugar. Coisas que, de repente, para o meu parente que mora em outra cidade, não vai ser. Porque a relação dele com esse espaço não é igual a que eu tenho. Então, o lugar ele pode ser um lugar para outro lugar, para outra pessoa, pode não ser um lugar. É o que a gente vai chamar de local. Muitas vezes a gente diferencia lugar de local exatamente por isso. Local é onde para mim não faz a menor diferença. Já lugar não, quando eu me refiro ao espaço com o lugar, é um lugar que eu tenho afetividade, que eu gosto. Não é isso? Então, continuando esse parágrafo. Ou seja, lugar é um espaço de identidade, vivência e convivência no cotidiano das pessoas. Nossa casa é um exemplo de lugar, né? Onde você gosta, está no seu quarto. Por isso, né, que retirar uma pessoa de uma casa e levar para outra não é tão simples. Porque as pessoas vão adquirindo ao longo dos anos algum sentimento de afetividade com certos espaços. Não é isso? Então, muitas vezes, uma pessoa que mora 30 anos na mesma casa e, de repente, ela é obrigada a mudar,
para quem está de fora, seja uma coisa mais fácil de entender. Pô, só mudar. Mas para muitos não, porque você tem ali uma relação, né? Você pode discutir isso em várias oportunidades, que a gente vai discutir isso em sala ainda mais para frente. Outro exemplo, pode pegar a igreja, né? Que é exemplo de lugar para muitas pessoas, que tem ali, vai no cotidiano, sempre frequenta, conseguiu ali desenvolver uma relação de afetividade. Um exemplo é a nossa escola, né? Essa foto aí de uma feira que eu vi na escola, que para mim é um local, né? Um lugar que eu gosto de frequentar, tenho amigos, e eu acredito que para vocês também seja um lugar. E aqui, embora eu fiquei aí na frente, seja um exemplo de espaço que você gosta de frequentar. Coloquei aqui o exemplo dos Três Picos, pode ser um parque, pode ser uma cidade, pode ser, né, o seu espaço de lazer. Então esses espaços eles são particulares para cada um, e quando você desenvolve esse sentimento de afetividade, a gente vai chamá-lo de lugar. Beleza pura? Já vimos então aí o lugar, já vimos a paisagem. Próximo conceito, próxima categoria de análise que a gente vai ver é a região. Beleza? Pegando o livro lá na página 14, a gente vai falar sobre a região. Lá no segundo parágrafo, a gente vai ver lá, né? Portanto, região é sempre uma subdivisão do espaço geográfico, um recorte que abrange somente certa área. Regionalizar é dividir o espaço. Por outro lado, é também agrupar um conjunto de área, considerando semelhanças internas. E aí eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui, ó. Vou até dar uma riscada aqui. Semelhanças. O principal para se ter uma região, o principal elemento é a semelhança. Para a gente agrupar esses espaços, agrupar uma região, ela tem que ter como principal característica alguma semelhança. E aí a semelhança ela vai partir de uma coisa muito importante, que é dentro da regionalização, que é o critério. O que é o critério? Vamos lá. Eu dei esse exemplo em sala de aula e vou dar aqui de novo. Então você imagina que a gente vai separar a sala em dois grupos, duas regiões. E eu posso separar por idade. A idade, nesse caso, é o meu critério. E eu digo assim, alunos que têm 11 anos fiquem à minha esquerda, alunos que têm 12 anos fiquem à minha direita. E aí eu vou ter dois grupos diferentes. O que fez desse grupo estar junto e separado daquele outro grupo? A idade. Ou seja, a semelhança que esse grupo tem junto é ter a mesma idade. E a semelhança que aquele outro grupo tem é a idade. Qual o critério? Idade. 11 anos, 12 anos. Beleza? Agora eu vou separar. Esse mesmo espaço ele pode ser separado de outras formas? Pode. Então isso quer dizer que o mesmo país ele pode ter várias regionalizações diferentes, ou seja, várias formas diferentes de se regionalizar? Pode. Tudo vai depender do critério. Então vamos pegar esse mesmo espaço agora, essa mesma sala de aula agora. Claro, isso é um exemplo, né? A gente não divide regiões por pessoas, né? São características do espaço. Mas você imagina que eu vou separar a sala de aula pelo time de futebol que cada um torce, né? Então a gente pega Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Qual que é o critério? Time que eu torço. O critério é o time. Vai me dar quantas regiões aí? 4. Né? Então eu vou ter a região do Flamengo, a região do Vasco, a região do Fluminense e a região do Botafogo. O que uniu essa galera a estar junto? O time que elas torcem, é a semelhança. Beleza? Então se a gente trazer isso pro nosso mundo aqui, né? Pro nosso mapa aqui, a gente vai ver que aqui a gente tem uma regionalização diferente. O que fez aqui, ó, essa regionalização? A localização. América, não é isso? Aqui outra, África. Aqui outra, né? A Ásia. Aqui outra, a Europa. Então o critério aqui é continente. A gente pode separar o mundo então em outras formas diferentes? Pode.
né? A gente pode pegar aqui, se a gente, né, for pegar outro critério, por exemplo, questão econômica, existe uma regionalização que é basicamente assim, ó, que vai dividir os países ricos e os países mais pobres, né? Não é bem assim, porque aqui a linha teria que pegar aqui mais a China, vou tentar fazer aqui melhorzinho. Vamos imaginar que ela seja mais ou menos assim, ó. Isso. Então você imagina, a gente regionalizou aqui os países ricos e os países mais pobres. É uma outra forma. Qual que foi o critério? Socioeconômico. Rico, pobre. Não é isso? Desenvolvido, subdesenvolvido. Então o mesmo espaço ele pode ter várias regionalizações dependendo do critério que a gente está utilizando. Mudou o critério, muda a regionalização. Beleza? Então pode ser critério natural, regionalizar por tipo climático, pode ser critério socioeconômico, aí já, né, questão da sociedade, rico e pobre, e aí depende de quem vai regionalizar, que vai escolher o critério. Por fim, o último conceito, a última categoria de análise que a gente vai ver é território. A gente falou do território em sala de aula. Vou pegar aí na página 18 para falar do território. Está aí no terceiro parágrafo. O que é o território? Conforme podemos verificar, um território é formado quando se estabelece uma relação de posse ou controle sobre certa porção de terra. Essa é a principal definição de território. É aquele espaço que alguém delimita ele. Então pode fechar aquele espaço por cerca, muro, né? Ou alguns elementos naturais, como a gente vai ver, muitas vezes os países são delimitados aí por um rio, né? Mas a grande ideia aqui é que a gente vai delimitar esse espaço, a gente fecha esse espaço e alguém vai ter um controle sobre ele. Alguém vai ter a posse, alguém vai ser o dono, alguém vai ter o domínio sobre aquele lugar, sobre aquele espaço, que no caso vai ser o nosso território. Então, só para a gente... Vamos olhar esse mapa. Então a gente tem aqui o mapa da América do Sul e, por exemplo, a gente tem aqui esse país em amarelo, né, o nosso Brasil, e ele é fechado aqui, ó, por suas fronteiras, e aqui tem o nosso território. Isso quer dizer que qualquer um desses outros países podem entrar no território brasileiro? Não. Mas o argentino vem para o Brasil. Aí é diferente, porque a gente tem alguns países que fazem acordos, né, exatamente para facilitar o turismo, facilitar algumas outras questões. Mas o certo é, ninguém pode sair entrando para dentro de um outro país sem a permissão. Por isso que existe aí o passaporte, por isso que as pessoas vão lá no consulado pedir o visto, que é a autorização para entrar em outro país. Ninguém pode comprar uma passagem para os Estados Unidos, ir no aeroporto e viajar, chegar lá nos Estados Unidos e sair fazendo o que bem quer. Não pode. Né? Você tem que ir lá no consulado, pedir autorização para poder entrar lá, porque é um território diferente. Né? Isso vai acontecer com a nossa casa também. Né? Depois eu vou dar o exemplo da casa. Mas vamos falar desse mapa aqui primeiro, porque uma coisa que está muito em alta agora nesse momento são os países fechando suas fronteiras por causa do coronavírus, por causa aí da pandemia. Né? Então os países eles estão em formas de proteção fechando suas fronteiras, exatamente limitando ainda mais que pessoas circulem de um país para outro, para não levar, né, mais vírus, não aumentar o contágio, mas então estabelecendo de fato essa relação de poder do seu território. Né? Estou me resguardando. Para vocês, na questão da casa, e a casa é um exemplo de território. Né? Então a gente tem aí, por exemplo, essa casa, e ela está aqui, ó, fechada, né? Tem muro, tem porta, e então você não pode, né? Tem portão, você não pode sair entrando para dentro da casa dos outros. Assim como ninguém entra dentro da sua casa, né? Ninguém entra dentro da minha casa sem permissão. A gente faz o quê? Bate na porta, aperta a campainha, tem o interfone, não é isso? Com a autorização você entra para a casa de alguém. E assim acontece, porque é um território, está fechado, alguém tem posse daquele espaço ali. Beleza, galera? Lembrando, qualquer dúvida, é só perguntar aí. Fechou?
Então, continuando, a gente vai para o nosso segundo capítulo. A gente vai falar agora sobre cartografia. E o que seria cartografia? Lá na página 23, a gente vai ver que, lá no segundo parágrafo, chamamos de cartografia o conjunto de conhecimentos necessários à produção de mapas e outras formas de representação, sendo o cartógrafo o profissional responsável por sua produção. As representações cartográficas estão entre as maneiras mais práticas de se retratar o espaço geográfico e os diversos aspectos nele existentes. Então vamos lá. Basicamente, quando a gente estava falando lá no início da aula, que a geografia ela foca no estudo do espaço geográfico, né? O principal objeto de estudo dela é o espaço geográfico, e a gente falou que tem mais de 200 países e nenhum país é igual ao outro. Por que nenhum país é igual ao outro? Porque é diferente de clima, diferente de vegetação, de economia, não é isso? Então, clima, vegetação, economia são coisas que vão ajudar a gente a explicar esse espaço, né? E a cartografia, ela é mais um desses elementos que vai nos ajudar a explicar o espaço. Só que qual que é o papel da cartografia nessa questão do espaço, né? Então a gente tem aqui, o espaço geográfico como nosso principal elemento de estudo, nosso principal objeto de estudo, e a cartografia ela vai se basear basicamente nisso aqui, em fazer representações cartográficas desse espaço. Ela vai representar aqui, esse espaço. Como que ela vai representar? Então veja bem, é uma representação. Representar, eu posso utilizar elementos, como principalmente aqui, no nosso caso, que o livro vai trabalhar mais, é através dos mapas. O que é um mapa? Está aqui embaixo. Né? Mapas são representações gráficas da superfície terrestre, ou seja, mapas são representações do espaço geográfico. Quando a gente olha para um mapa, ele está representando algum espaço. Mapa do Brasil, mapa do mundo, mapa de Nova Friburgo e por aí vai. Um mapa representa o espaço. Lógico, a cartografia não trabalha só com mapa. A cartografia tem vários elementos de representações. Globo terrestre, croquis, trabalha com carta, trabalha com cartogramas e por aí vai. Só que, especificamente, aqui nessa situação, o livro vai trazer para a gente trabalhar com mapa. A gente vai estudar os mapas. Até porque o mapa ele é um instrumento mais fácil de se trabalhar. Você pode imprimir e trabalha com ele nas suas mãos, né? Muito diferente de um globo terrestre, que tem que faz um volume maior, por exemplo. Então, para que serve o mapa? O mapa ele vai servir para a gente se localizar, ter a localização, se orientar no espaço e ele vai trazer informações para a gente. Eu costumo dizer que o mapa, ele é comparado com um texto em português. Para que serve um texto? Se ler o texto, ele vai trazer para a gente informações, né? Se ele tiver escrito de forma errada, a gente vai entender a informação errada. E o mapa é a mesma coisa. Ele vai trazer para a gente algumas informações. Por isso ele deve ser feito de forma correta. Ele deve ter seus elementos obrigatórios, que a gente vai falar mais para frente, daqui a pouco. Então ele é uma forma de transmitir alguma mensagem, de transmitir uma informação. Beleza? Quando que surge o primeiro mapa? O mapa eles são instrumentos antigos, embora a cartografia ela tenha evoluído basicamente do século XV para frente. Mas a ideia de se localizar, de representar o espaço, ela sempre foi utilizada pelos seres humanos, pelos homens, porque eles sempre sentiram necessidade de deixar registrado a sua caça, o seu local de alimento. Então ele registrava isso em paredes, em desenhos rupestres. Então o ser humano sempre houve essa necessidade. O primeiro mapa que nós temos registrado na história, que é tido como o primeiro mapa, é esse aqui que foi encontrado numa região da Mesopotâmia,
que hoje seria o Iraque, e ele é tido como o primeiro mapa. Então acompanhe no segundo parágrafo, depois eu comento, né? Então, ó, um dos mapas mais antigos de que se tem conhecimento foi encontrado na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente fica o Iraque. Muito pequeno, 7 centímetros por 8 centímetros, representa elementos da região e foi confeccionado em argila por volta de 2500 a.C., né? Então, bem antigo, ou seja, 4.500 anos. Como estava nas ruínas da antiga cidade de Gazur, quando o acharam, recebeu o nome de mapa de Gazur. Então, a primeira, né, é tido como o primeiro mapa da história. E ele, por que ele é tido como mapa, né? Porque ele visa indicar alguns elementos aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, algumas voltinhas aqui que seriam as montanhas, beleza? Ó, a gente tem uma linhazinha aqui, ó, fazendo como se fosse montanhas. Então a gente tem montanha de um lado, montanha do outro. E aqui no meio a gente tem algumas linhas que estariam demarcando exatamente o que seria o rio Tigre e o rio Eufrates. Então seria um vale, né? Montanha de um lado, montanha do outro, aqui um fundo de vale, onde passam os dois rios. Exatamente a característica lá da região da Mesopotâmia. Então esse, né, ficou conhecido aí como o primeiro mapa da história. Embora, né, muitos que encontrassem esse objeto, né, esse bloco de argila, não iria dar nada, porque de fato teve que fazer uma grande leitura para entender que isso fosse um mapa. A cartografia ela foi com o tempo, como eu disse, principalmente a partir do século XV, o homem sentiu a necessidade de se localizar, principalmente devido aí às grandes navegações, já que você, em alto mar, navegando, você não tinha referência, né? Então, quando a gente quer se localizar em algum lugar, geralmente a gente utiliza referência. Numa cidade, geralmente a gente tem algumas referências, né? A rua do Extra, né? Aqui em Friburgo, a praça do centro, lá perto do Cadima Shopping, né? São nossas referências. Imagina no oceano, a gente não tem referência, né? E aí, para não haver, né, com que ficassem perdidos, haver uma localização lá no oceano, desenvolveram alguns instrumentos, como a bússola, a gente vai falar daqui a pouco, e foi se desenvolvendo então a cartografia. Os mapas foram tomando formas melhores e foi se desenvolvendo. E aí, no que a gente tem hoje, né, de mapa que a gente conhece. E o mapa que a gente conhece hoje, ele tem alguns elementos que são considerados obrigatórios. Então, como eu estava falando para vocês que o mapa ele é comparado aí a algum texto, né? Se a gente pegasse um texto de português, ele tem lá suas regras de pontuações, e o mapa seria também, né, como um texto, ter os seus elementos, suas pontuações, vamos dizer assim. E aqui a gente vai falar de 6, que seria aqui o título, a legenda, a orientação, a fonte, as coordenadas geográficas que não está no livro de vocês, lá na página 42, mas eu vou falar dela, e a escala. Beleza? Então esses 6 elementos eles são obrigatórios em todos os mapas, para ajudar a gente a entender o mapa. Para que serve o título? Para informar o local que é o mapa, né? Então, mapa do Brasil, vai estar descrito lá. Legenda. A principal função da legenda é ajudar a gente a entender os símbolos. Aqui nesse mapa, por exemplo, tem ponto, tem linha, né? Cada cidadezinha aqui tem um ponto. Para que serve esse ponto? A gente vai lá na legenda e entende. Uma capital estadual, uma capital federal, no caso Brasília. O que serve essas linhas? Algumas são limites internacionais. Se tivessem linhas vermelhas aqui, seriam estradas, estaria lá na legenda. Orientação. Basicamente, serve para quê? Para a gente se orientar no mapa, saber onde fica o norte, saber onde fica o sul. Daqui a pouco a gente vai falar sobre orientação. A gente viu em sala, a gente vai estar lembrando dela aqui daqui a pouco. Fonte. Quem fez o mapa? Lembrando que mapa tem que ter fonte confiável. No Brasil, a fonte mais confiável, né, que
oficial do governo que vai trabalhar com mapas é o IBGE. Coordenadas geográficas são essas linhas aqui imaginárias, né, que a gente tem traçadas, e quando elas se juntam aqui, elas vão formar uma grade de coordenada. Qual que é a principal função de uma coordenada? Localização. A gente vai falar dela daqui a pouco. Toda cidade tem uma localização e é única. Como eu disse para vocês, por mais que a gente tenha mais de 5.000 municípios em Friburgo, cada município tem uma localização diferente, vai ter uma coordenada diferente. Beleza? E a escala, que vai trabalhar basicamente com matemática, uma questão mais de redução, né? Da proporção da redução. Quanto que foi reduzido para esse mapa caber aqui nessa tela? A gente olha para esse mapa aqui, a gente consegue entender que Minas Gerais, por exemplo, ele é muito maior que o estado do Rio de Janeiro. Lógico, é maior. Se a gente vê um mapa que aparece com o Rio de Janeiro maior que Minas Gerais, ele estaria trazendo informações erradas, não estaria certo. Então, o mapa, para ser reduzido, tem que ser reduzido proporcionalmente. Quem vai fazer isso? Quem vai trabalhar com isso? A escala. Beleza, galera? A gente vai entender o que é a escala melhor nas próximas aulas. Alguma dúvida? Tudo certo aí? Qualquer coisa, manda o zap lá, manda mensagem. Continuando nossa aula, agora sobre orientação, que é um dos elementos do mapa. Como que a orientação ela aparece no mapa? Principalmente com a rosa dos ventos ou com a letra N, indicando o mapa. Beleza? Da onde que surge essa questão de orientação? Como que surge a orientação geográfica? Vamos trabalhar, né, com a ideia que hoje se tem, que a Terra ela é esférica, né, redonda, não é plana, como se diz. Alguns dizem por aí, né, negando a ciência, mas vamos trabalhar com a ideia que a Terra ela é esférica. Sendo a Terra esférica, a gente pode trabalhar com esse instrumento aqui, que é o transferidor. Para que serve? Para dar em graus a circunferência. Então, se a gente tem uma circunferência, como a Terra tem, a gente tem aqui 360 graus. Beleza? Se a gente for trabalhar que a Terra ela é esférica, com o transferidor, e ela tem 360 graus, nós vamos dizer que ela tem 360 direções. Veja bem, cada grauzinho desse, cada pontinho desse seria uma direção diferente. A gente trabalharia com 360 direções. Dá para trabalhar? Dá, mas torna o nosso trabalho mais complicado. Então a gente vai pegar alguns pontos estratégicos nessa circunferência, vamos dar nome a esses pontos e vamos trabalhar com essas direções. Primeiramente aqui a gente vai trabalhar com as metades, né? Então vou pegar o zero aqui e a metade do nosso 360 vai ser o quê? O 180. Beleza? Então a gente tem aqui uma metade e a outra metade. Como que a gente vai fazer agora? Pegar exatamente na metade. Na metade do zero com 180, a gente vai pegar aqui o 90. E na metade do 180 com zero, a gente vai pegar aqui o 270. Veja bem, nada nasceu por acaso, nada saiu do zero. Tudo tem um porquê. A gente pegou o transferidor, que tem 360 graus, assim como a nossa esfera, que tem 360 graus, e a gente está pegando aqui, ó, exatamente no meio. Pegou o primeiro ponto, que é o zero, e marcamos a metade do transferidor. Depois a gente foi pegando sempre nas metades. Esses 4 pontos aqui, a gente vai dar um nome para eles. A gente vai chamá-lo, quando a gente for trabalhar com eles, vai ser aqui os nossos pontos cardeais. Beleza? Vamos deixar isso mais para frente. A gente pode, como eu disse para vocês, a gente pode trabalhar com 360 direções. A gente está trabalhando aqui agora, primeiramente, com 4. Vamos trabalhar com mais 4. Vamos trabalhar com 8. Beleza? Para facilitar. De 360 para 8, facilita bastante. Na metade do 0 para o 90, a gente vai trabalhar aqui, ó, no 45. Depois a gente vai trabalhar aqui, ó, no 135, mais uma metade aqui e mais uma metade aqui. Veja bem, pegamos aqui os primeiros pontos que eu marquei em vermelho, agora os outros pontos que a gente marcou aqui na metade dos cardeais. Beleza? A gente tem entre um cardeal e outro cardeal, a gente vai formar uma metade aqui que a gente vai chamar de colateral.
Beleza, a gente não vai trabalhar agora com o transferidor, a gente vai pegar esses 8 pontos que a gente trabalha aqui no transferidor. Eu usei o transferidor só para vocês entenderem de onde que sai. A gente vai colocar esses pontos aonde? Aqui, ó, na rosa dos ventos. A gente vai trabalhar com eles aqui, beleza? Como eu disse para vocês, então a gente tem aqui, ó, aqueles 4 pontos aqui que seria o 0, o 180, não é isso? O 90, o 280 que a gente trabalharia aqui, que vão ser os nossos pontos cardeais. Quem são eles, os cardeais? Então a gente vai trabalhar com o norte, vamos trabalhar com o sul, vamos trabalhar com o leste, vamos trabalhar com o oeste. Expliquei para vocês o porquê de aparecer letra E e letra W na roda dos ventos, já que é leste e oeste. Leste começa com L, oeste com a letra O. E por que aparece letra E e aparece a letra W? Exatamente por causa da língua inglesa. Como eu disse em sala de aula, a cartografia ela é muitas vezes convencionada. Trabalha com convenções. O que é isso? O mundo inteiro utiliza a mesma linguagem. Já que a língua, né, a segunda língua oficial do mundo é o inglês, a gente vai trabalhar com a língua inglesa. Ah, professor, tem que decorar isso em inglês? É bom, né? Importante a gente trabalhar, até porque para formar aqui os colaterais, vai ser importante a gente trabalhar com a língua inglesa. Trabalhar com N, com E, com S e com o W. Por que o N e o S não mudam? Porque norte e o sul na língua inglesa também começa com a letra N e com a letra S. Já o oeste e o leste na língua inglesa começa com outras letras. Quais são os pontos cardeais? Então, deixando aqui do lado para vocês anotarem e lembrar aí que a letra E e a letra W representam o leste e oeste. Beleza. Como que surgiram os outros pontos aqui então, né, que a gente vai chamar de colaterais? Da junção do cardeal com o outro cardeal. Então a gente vai juntar palavrinhas, como se a gente estivesse aprendendo a escrever. Pega o N e pega a letra E. Quando a gente junta os dois, vira NE Nordeste. Norte com leste, Nordeste. Fazendo a junção aqui, a gente vai juntar o S e a letra E. Sul com leste, Sudeste. Então só juntar. Junto o S com o W, vai virar Sudoeste. Pega o N e o W, vai virar aqui Noroeste. Beleza? Vou deixar aqui anotado para vocês o que significa cada letra dessa. Ah, tem que estudar, tem que decorar? Tem, né? Tem. Vamos estudar direitinho aí. Eu creio que vocês já estão feras nisso aí, porque a gente já viu isso em sala de aula. Né? Vamos imaginar que eu estou perdido no espaço e eu preciso me localizar. Eu posso me localizar a partir de duas coisas: de instrumentos e de astros da natureza. Instrumentos, vamos começar falando dela, que eu até disse, né, que seria a nossa bússola. Ela está aqui atrás de mim, né, mas no livro vocês podem ver ela lá na página 26, que é uma bússola. Pequeno instrumento utilizado para navegação, que orienta os viajantes, né, a seguir suas direções. Como eu disse, a partir do momento que houve as grandes navegações, o ser humano ele precisou de se localizar no oceano. E aí, basicamente, a bússola ela nasce da necessidade da navegação. Beleza? Dizendo aqui pra gente, a bússola ela é uma invenção chinesa, beleza? Que foi aperfeiçoada aí pelos europeus, mas ela tem como grande objetivo indicar a localização. Como que ela funciona? Ela funciona a partir de magnetismo, né? Ela funciona a partir de magnetismo e a agulhinha dela sempre vai apontar para o norte. Então você está perdido no espaço. Coloca a bússola geralmente em ambientes planos, né? Não é para ficar girando a bússola, olhando ela como se fosse um reloginho. Não deixa ela em local plano. Aconselho nem colocar nas mãos, deixa ela na mesa, no chão. E ela vai direcionar ao norte. Sabendo o norte, a gente vai pegar a nossa rosa dos ventos, vai direcionar o norte da nossa rosa dos ventos para o norte da bússola. A gente vai estar localizado no espaço. Beleza? Se eu não tenho uma... Hoje em dia é muito utilizado aí o GPS. Está na página 30.
O que é o GPS, né? Vem aí da língua inglesa Global Position System, né? Que vem aí uma rede de 24 satélites que vai formar aí o GPS, que vai dar a localização exata de onde nós estamos, né? Hoje em dia se utiliza muito mais o GPS do que tá aí presente nos celulares, no carro, né? Nos automóveis, facilitando a vida de muita gente, os GPS. Ah, eu não tenho GPS, eu não tenho bússola, não tenho nada. Como que eu faço? Vou me localizar no espaço através dos astros. Qual astro de localização? O Sol. Beleza, galera? O Sol. Como que o Sol ele vai nos ajudar na localização? Porque o Sol ele sempre vai aparecer na mesma posição todos os dias, né? Então tá aqui, ó. Como sabemos, o Sol aparece e se põe todos os dias aproximadamente na mesma direção. Ou seja, ele aparece no leste e se põe no oeste. Como eu disse para vocês em sala de aula, essa questão de nascer do Sol é uma linguagem que a gente utiliza, mas que não é a correta, né? O Sol não nasce nem morre. O Sol está lá na dele, lá paradão. Quem é que está se mexendo somos nós aqui na Terra, né? Com movimento de rotação e o de translação. Então, mas de acordo com esse movimento nosso, quem está aparecendo é a Terra, quem parece que gira é o Sol, e o Sol ele sempre vai aparecer para a gente na mesma direção, sempre vai aparecer no leste. Então, nessa situação aqui, eu vendo que o Sol está nascendo nessa direção aqui, aqui vai ser o que? O meu leste, né? Eu vou fazer a letrazinha aqui, ó. Então, aqui o meu leste. Se aqui é o meu leste, aqui do lado vai ser o oeste. Então a gente utiliza, né, o corpo humano para nos ajudar a fazer isso. Isso aqui é importante até para vocês depois no exercício ali. Geralmente se utiliza a mão direita para virar para o leste e a mão esquerda para virar para o oeste. Geralmente, né? Se a gente botar a nossa mão direita, a nossa frente vai ser o norte e nossas costas vai ser aí o oeste. Beleza? Então é basicamente isso. Mão direita para onde o Sol está nascendo, leste vai se pôr no oeste, nossa frente norte, nossas costas aí para trás da gente vai ser o nosso oeste. Beleza? Errei aqui, ó. Oeste vai ser o nosso sul. Beleza? Depois vocês consertem aí. Vamos ver isso na prática, como que isso vai funcionar. Imagina então que a gente tem aqui um espaço, beleza? A gente está aqui no ponto B e não sei me localizar aqui. Alguém tem uma bússola aí? Não. Alguém tem um GPS? Não. Como que a gente vai se localizar aqui? Geralmente no mapa vem aqui, né, com um Nzinho ou uma setinha indicando norte. Vai ficar fácil no mapa. Mas nessa situação aqui, nós não temos, né, o que está indicando aqui para a gente aqui. Deixa eu apagar aqui. Ups. Apaguei mais ou menos, mas tá bom. Como que a gente vai se localizar? Aqui nessa situação, a gente vai utilizar a bússola. O que minha bússola mostrou? Para onde fica o norte. Então eu tenho aqui, ó, mostrando para a gente o norte. Está indicando que o norte, então, está aqui, ó, para esse lado daqui, beleza? Ó, aqui fica o meu norte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha rosa dos ventos e vou colocar o norte para onde a bússola está apontando. Então, nesse caso, quem vai aparecer aqui é o norte. Veja bem, aquela ideia que norte está sempre para cima é uma ideia errada, né? Nem sempre o norte vai aparecer para cima. O norte ele tem que aparecer de acordo com a nossa orientação, de acordo com nossos, né, a orientação que a gente tem. No caso, como a bússola disse que o nosso norte está para essa direção aqui, eu vou colocar o meu norte virado para onde a bússola está apontando. Se aqui é o norte, do outro lado vai ser o sul, né? Eu errei ali atrás. Do lado norte, do outro lado, o sul. Lembra que eu disse para vocês onde vai aparecer o leste e o oeste? Lembra que isso aqui é uma pessoa, né? Se aqui é a minha frente, aqui é a minhas costas, minha mão direita vai ser o leste, minha mão esquerda vai ser o oeste. Show de bola.
já conseguimos nos orientar aqui no espaço. E agora a gente só vai fazendo o quê? Juntando as letrinhas. Juntando N com E, né? Juntando o norte com o leste, junta o sul com o leste, junta o sul com o oeste, junta o sul com o oeste. Então a gente vai ter sudeste, que é a junção do sul com o leste. A gente vai ter sudoeste, que é a junção do sul com o oeste. A gente vai ter o noroeste, que é a junção do norte com o oeste. E a gente vai ter o nordeste, que é a junção do norte com o leste. Beleza, então imagina que você está saindo daqui da letra B, está vindo aqui nessa direção, você está indo na verdade na direção sudeste, beleza? É como se você estivesse saindo aqui da letra B no meio da sua roda dos ventos e vindo nessa direção. Isso é importante para a gente aprender a falar direitinho, né? Depois a gente vai ver no mapa ali que a gente tem a ideia de falar assim, no mapa Belém está em cima de Brasília. Não, Belém não está em cima de Brasília, né? Em cima a gente tem a ideia que está aqui em cima. Não, está ao norte, beleza? A gente vai ver melhor isso. Outro exemplo aqui. Agora eu não tenho a bússola, beleza? E a gente quer se localizar nesse mesmo espaço. Qual que vai ser a minha referência aqui se eu não tenho a bússola? Pode ser o Sol. Lembra? O Sol ele nasce todo dia, sempre na mesma direção, o Sol nasce a leste. Então o que eu vou fazer agora? Vou colocar o leste para onde a direção do Sol está nascendo. Então não vou me orientar pelo norte. O norte eu me orientaria pela bússola, que me mostraria o norte. O Sol me mostra outra direção, o Sol me mostra o leste. Então a primeira letra que eu vou colocar na minha roda dos ventos vai ser o leste. Se aqui é o leste, do outro lado vai ser o oeste. Beleza? Lembrando, braço direito, leste, braço esquerdo, oeste. Na minha frente vai ser o norte, atrás de mim vai ser o sul. Depois a gente junta letrinhas como a gente fez no outro exercício, só juntando letrinhas, e a gente vai ter a nossa roda dos ventos de novo. Então imagina que eu tenho uma pessoa aqui, né, nessa direção. Se eu saio do B e vou em direção a essa pessoa, eu estou vindo em qual direção? Olhando aqui na minha roda dos ventos, eu estou vindo a oeste. Beleza? Se eu vou em direção do Sol, estou indo para o leste. Se eu venho para essa direção, estou vindo para o sul. Se eu venho para essa direção aqui, estou vindo para o noroeste. Alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, né? Tem exercício para a gente fazer, tem exercício para a gente praticar isso. Qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp. Se a gente pegar esse mapa aqui então, só para a gente fechar esse assunto de orientação, a gente vai ver que a gente tem aqui esse mapa, ele já traz para mim a indicação. Então eu não vou precisar de usar bússola, não vou ver para onde o Sol está nascendo, embora eu saiba que, né, ele esteja apontando que aqui seja o norte, né? Aqui o norte, eu vou saber que o Sol vai nascer desse lado aqui, né? Que seria o meu oeste, desenhar aqui um solzinho. Então eu sei que essas cidades aqui, né? O Sol vai nascer primeiro, que elas estão mais a leste do que essas aqui. Mas beleza. Aqui a nossa ideia aqui é localização. Então, como eu disse para vocês, se eu sair de Brasília e vou em direção aqui a Belém, eu estou indo para o norte. Então, quer dizer que Belém está a norte de Brasília e não em cima de Brasília. Beleza? Da mesma forma, eu posso dizer que Paraíba está a nordeste de Brasília. Beleza, galera? Se a gente utilizar a roda dos ventos, fica mais fácil da gente entender essas direções. Show. Passando... isso aqui é maneiro. Se o mapa estiver dessa forma, ele está errado? Não, né? O mapa está de cabeça para baixo. Não existe isso em geografia, né? Desde que a minha orientação esteja certa. O mapa mudou, mas a minha orientação também mudou. A seta continua indicando para onde fica o meu norte. Se eu pegar aquela ideia de Brasília aqui, eu vou ver que Belém continua ao norte de Brasília, porque a seta agora está indicando para cá é o meu norte. Continua a mesma coisa, beleza, galera? A orientação não muda. Vendo a última matéria da aula de hoje, que a gente já falou disso na sala de aula, mas para a gente revisar,
questão aqui de coordenadas geográficas, beleza? Para que serve a principal ideia de coordenada geográfica? Localização, questão da localização. A ideia da coordenada geográfica é nos dar a localização de qualquer ponto na superfície. É o que vai dizer aqui no texto. O sistema de coordenadas geográficas, né? Trata-se de um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o planeta que forma uma malha com a qual é possível localizar com precisão qualquer ponto na superfície terrestre. Beleza? Como que vai trabalhar as coordenadas geográficas? A partir de dois elementos, paralelos e meridianos. Os paralelos na coordenada geográfica a gente vai chamá-los de latitude e os meridianos nós vamos chamá-los de longitude. Show? Já viu isso em sala? Só para relembrar. Paralelos. Só para olhar aqui no mapinha, antes da gente ver os paralelos. Então, seria coordenada essas nossas linhas aqui imaginárias, né? Ó. Seria aqui essas linhas que seriam aí as nossas coordenadas geográficas presentes no mapa. Seriam nossos paralelos. Basicamente, as nossas linhas imaginárias, né? Essas linhas elas não existem fisicamente, elas são linhas imaginárias. E os nossos paralelos eles são formados a partir das linhas horizontais. Beleza? São linhas horizontais. Olhando esse desenho, a gente consegue entender que os paralelos eles têm por característica terem tamanhos diferentes. Não é difícil a gente ver que esse paralelo aqui é diferente desse paralelo. Esse aqui é muito maior do que esse. Esse dá uma grande volta na nossa circunferência, enquanto essa aqui dá uma pequena volta. Não é isso? Então, a gente vai ver que os paralelos têm tamanho diferente. E o maior deles é o que exatamente vai ficar no meio da nossa esfera. Estou bem aqui de linha. A nossa maior linha vai ficar no meio. Essa maior linha vai receber um nome, que eu já coloquei aqui, linha do Equador. E ela vai dividir o nosso planeta em dois hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. E o nosso Equador ele vai estar no grau 0. Beleza? Os paralelos, eles vão de 0 a 90, beleza? Tanto para o norte quanto para o sul. Então, são 180 paralelos. Começando do 0, a gente vai até 180 até 90 para o norte. E até do 0 até 90 no sul. Beleza? Isso aqui é importante a gente lembrar que a linha do Equador ela passa no Brasil. Beleza? Onde que passa a linha do Equador no Brasil? Aqui, ó, essa linha mais preta. Então, ela divide o Brasil em norte e sul. Isso dá para a gente ver que mais de 90% do Brasil está localizado aí no hemisfério sul, né? Do Equador, estamos ao sul do Equador. Todo mundo aqui está no sul. Mas uma pequena partezinha do Brasil está no hemisfério norte. Então, Amapá, parte aqui do Pará, parte de Roraima, parte do Amazonas, já estão no hemisfério norte. Então, podemos dizer, o Brasil está localizado totalmente no hemisfério sul? Não, né? Temos uma partezinha no hemisfério norte também. Beleza? Os meridianos. Quem são os meridianos? Os meridianos, eles são linhas que vão ser diferentes dos paralelos, porque eles são verticais, lógico, mas ele tem uma diferença principal aí. Enquanto os paralelos tinham tamanhos diferentes, os meridianos não, todos eles vão ter o mesmo tamanho. Todos eles vão partir de um polo até o outro polo, beleza? Todos eles são iguais, beleza? Aqui no desenho parece que uns são tortos, uns são retos, mas é ponto de vista, beleza? Todos eles são iguais. E você já ouviu falar no meridiano de Greenwich, né? O famoso meridiano de Greenwich. Por que ele existe? Ele existe para separar a Terra em dois outros hemisférios, leste e oeste. Mas definir o paralelo 0, que era o Equador, foi mole, porque ele era o maior de todos, então não tem discussão, né? Ele é o maior, ele vai dividir, ele está no meio. O meridiano de Greenwich, ele foi definido através de uma convenção, de um acordo internacional, onde se estabeleceu que o 0 seria ele. E ele se chamaria dessa forma exatamente por ele passar por um bairro de Londres, na Inglaterra, onde fica
né, onde na verdade estava acontecendo a reunião, e definiu que o meridiano de Greenwich, esse meridiano seria o zero. Então a gente tem o meridiano de Greenwich como zero. Ele define a Terra em leste e oeste. Mas ele foi uma convenção. Isso quer dizer que qualquer um outro desses poderia ser o meridiano zero? Sim. Beleza? Isso foi convencionado. Quem definiu que ele seria o zero foi os seres humanos. E aí, quando a gente... Então, o meridiano de Greenwich ele passa aqui, né, justamente na Inglaterra, e ele vai dividir a Terra em leste e oeste, ou oriente e ocidente. Beleza? Quando pega esses meridianos aqui, né, que estão em pé, e os paralelos que estão deitados, a gente cruza eles, né, quando a gente faz aqui o cruzamento deles, a gente vai ter a grade de coordenadas que a gente vai ter aqui, né? Quando a gente tem os meridianos e a gente tem os paralelos deitados, né? A gente vai ter a grade de coordenadas. Para que serve? Para a gente dar a localização deles, beleza? Então, veja bem, todo ponto de qualquer lugar aqui vai ter uma localização diferente. Ela vai ter o que a gente vai chamar de latitude, e ela vai ter o que a gente vai chamar de longitude. Então, todo ponto, toda cidade tem sua latitude e sua longitude? Tem. Friburgo tem uma latitude e uma longitude? Tem. Teresópolis? Tem outra. Rio de Janeiro? Tem outra. Porto Alegre? Tem outra. Tóquio, no Japão? Tem outra. Cada cidade tem uma localização, uma coordenada diferente. Como que a gente vai dar essa coordenada? Olhando exatamente aqui, ó. Vamos pegar o ponto A e vamos olhar primeiro para o lado aqui, primeiro paralelo, e vamos olhar onde ele está. Achamos que ele está aqui no 50, beleza? Então 50. Mas não é apenas dizer que ele está no 50, você tem que dizer em qual hemisfério que ele está, porque 50 nós temos tanto aqui no norte, como temos 50 também aqui no sul. Então tem que localizar, tem que dizer qual hemisfério que ele está. Nesse nosso caso aqui, ó, vamos olhar aqui para o zero. Lembrando que a linha do Equador divide tudo que é norte e tudo que é sul. O nosso zero aqui está separando tudo que é norte e tudo que é sul. Como que eu sei? Porque a minha orientação aqui, a minha setinha está indicando para onde fica o norte. Indicando que vai ficar para o lado de cima do zero. Ah, se eu tenho então uma situação dessa aqui, ó, uma setinha indicando o norte, assim, estaria indicando que aqui era o norte e que aqui era o sul, né? Só que não. Aqui nesse nosso caso, nós temos contrário, né? Nós temos aqui indicando para a gente que o norte vai ficar na parte de cima e o sul aqui na parte de baixo. Então, a minha latitude da minha letra A, tem que apagar esse negócio aqui. Isso, show de bola. A minha letra A aqui está a 50, o quê? Norte de latitude. E a minha longitude seria o quê? Olhar aqui o meu númerozinho, que no caso aqui seria o meu 100 graus, e dizer se ele está no leste ou no oeste. Como a gente viu, é o nosso meridiano de Greenwich aqui que separa o que é leste e o que é oeste. Eu tenho que dizer, porque eu tenho 100 dos dois lados. Tenho 100 aqui e tenho 100 aqui. Se eu disser só 100, fica errado. Então aqui no caso é 100 o quê? 100 oeste. Então a minha coordenada da letra A vai ficar latitude 50 norte, longitude 100 graus oeste. Se não colocar, vai dar errado. Porque imagina, você tem que mandar uma carta para essa direção aqui, 50 norte, 100 oeste. Imagina se você manda para 50 sul e 100 leste. Ela, ao invés de a gente vir para essa direção aqui, a gente vai vir para essa aqui, ó. Olha só a diferença. Ao invés de você vir para os Estados Unidos, você vai vir aqui quase perto da Austrália. Totalmente diferente, né? Então, por isso que tem que dizer, sim, os hemisférios. Beleza, galera? Latitude sempre norte ou sul. Longitude sempre leste ou oeste. Vou fazer mais um. Ponto B aqui. Latitude, vou olhar para o lado, vou achar 40. 40 norte ou sul. Está na parte norte.
Longitude, vou olhar para cima, achei aqui o 80, leste-oeste. Se está aqui à direita de Greenwich, está no leste. Então, como que vai ficar? 40 norte, 80 leste. Latitude 40 norte, longitude 80 leste. Vou deixar um aqui, ó, a letra C. Vou fazer o último. Já está dizendo para mim que está no 20 sul e 40 oeste. Então, vem aqui, olha aqui, ó. Olhei aqui, achei o 20 sul, que é o que está aqui. Eu olhei aqui para cima, eu achei o 40 oeste. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Joga lá no WhatsApp que eu vou estar respondendo para vocês. O exercício que eu passei para vocês semana passada foi basicamente sobre isso, uma grande revisão. Então, até aqui a gente fecha essa matéria, beleza? Provavelmente semana que vem eu vou estar marcando uma provinha para vocês sobre esses conteúdos que a gente viu. Categoria de análise, espaço geográfico, elementos do mapa, coordenada, orientação. A gente faz uma provinha online, show de bola. E a gente fecha esse conteúdo e a partir de quarta-feira a gente vai aprender outro conteúdo. Beleza? A gente vai entrar nos fusos horários, outra questãozinha, vou postar no grupo e a gente vai estudando junto. Deixe seus comentários para eu saber, né, ter o feedback de vocês, saber se vocês gostaram, não gostaram, o que eu preciso melhorar, se eu falei numa velocidade boa. Lembrando, a gente não é profissional, né, a gente não é youtuber, a gente é professor, mas a gente vai estar aqui tentando dar o melhor para que vocês possam aprender esse conteúdo, tá, galera? Um grande abraço, fique com Deus, um grande beijo para todo mundo, saudações rubro-negras, um grande abraço, fique com Deus, tchauzinho, valeu!